Eu vou começar a falar de catacumbas, então? Vamos falar das catacumbas? Pode falar. E isso daí é o escrito original, né? Pelo visto. Escuta. Já assistiu o filme Assim na Terra como no Inferno? Não. Precisa assistir esse filme para entender pelo menos um pouco do que é as catacumbas de Paris. As catacumbas de Paris é o seguinte, tem um filme de terror chamado Assim na Terra como no Inferno, maravilhoso, que vai explicar um pouco dessa relação nossa com os nossos demônios internos. Só quem assistir, não vou dar muito spoiler, mas assista. Ele foi gravado lá nas catacumbas de Paris. O que acontece? Desde o primeiro século, desde quando os romanos começaram a sitiar aquele território que hoje é Paris, Uhum. né? Eles começaram a escavar ali debaixo pedras para construir os monumentos do que hoje é a cidade de Paris. Então, durante muitos e muitos séculos, as pedras debaixo de Paris foram retiradas para fazer os monumentos, as estátuas, tudo que hoje configura ali a cidade de Paris. Então sobrou muitos túneis ali embaixo da cidade. Muitos, uma rede de aproximadamente 350 quilômetros de túneis. Então, Uhum. juntando todos eles, dá mais de 350 quilômetros. Labirintos ocos debaixo da cidade de Paris. Em determinado momento da história, o cemitério, acho que creio no século XVIII, finalzinho do século XVIII, os cemitérios, ou posso estar falando merda, agora eu não vou lembrar o século direito, mas faz alguns séculos. Os cemitérios em volta da cidade de Paris ficaram superlotados de mortos. Superlotados. Então, assim, não tinha mais onde colocar cadáver. O que começou a acontecer? De acordo com as chuvas, aquilo, enfim, aqueles corpos começavam a se movimentar debaixo da terra, juntava a decomposição deles, os líquidos emanados da decomposição, com os lençóis freáticos, e aí contaminava a Uhum. população de Paris. Então tava gente morrendo de bactéria desconhecida por conta da putrefação dos mortos nos cemitérios que estavam lotados em volta de Paris. Então o rei pergunta: o que nós vamos fazer? Aí um cara tem uma ideia. Fala assim: ó, vamos pegar os mortos aí dos cemitérios, inclusive o cemitério dos Santos Inocentes, que estava lotado. Vamos tirar ali os restos mortais, a gente faz sabão. E com os ossos, a gente começa a estocar os ossos dessa galera debaixo da cidade de Paris. Então, aqueles túneis que foram usados pela mineração dos romanos há séculos atrás, agora serviriam para estocar os ossos do povo ali dos cemitérios que estavam abarrotados. Não é E aquele osso começa a que você me empilhar. deu, não, né? Você não trouxe de lá, não. E começa a. E começa. Corta depois, ó. E começa depois a estocar lá os ossos. Tá. Entendeu? Debaixo da cidade de Paris. Então, assim, isso tem mais de 300 anos que aconteceu, né? Mais de 300, 400 anos. Que Aí, coincidência. aí, escuta, Fala aí, vai. Wagner, escuta. Aí o que aconteceu? Começaram a empilhar os ossos lá dentro. Então, muitas pessoas falaram assim: ah, já que a gente já está empilhando os ossos aqui embaixo das catacumbas de Paris, vamos começar a fazer algumas coisas artísticas. Mostra aí, Japa, as fotos, passa aí. Pode passar, pode passar. Esses são os corredores. Pode passar. Isso é para Zuzu. Aí, volta, volta um. Eles começaram a fazer muros, ó, com os crânios, os fêmurs do pessoal, tal. Começaram a fazer, empilhar os ossos lá. Vai passando aí também. Aí, ó. Eles colavam esses ossos? Não, nada colado, tudo encaixado. Entendeu? Agora, deixa essa imagem aí, Japa. Você imagina, você aí, imagina túneis e túneis, galerias e galerias subterrâneas ali debaixo da cidade de Paris, com pilhas e pilhas de mais de 6 milhões de mortos. É osso que não acaba mais. O governo francês, ele permite que a gente entre. Então eu e a Raquel fizemos um percurso de aproximadamente 2 quilômetros. Só 2 quilômetros que o governo francês permite que as pessoas entrem. Nas outras partes das catacumbas, ninguém entra. Por quê? Porque como são séculos e séculos que elas estão ali, pode ter ocorrido desabamentos. E as plantas das catacumbas, dos túneis, já não são mais as mesmas. Porque passaram-se séculos e nunca fizeram uma cartografia dos túneis, de tudo que está lá embaixo. São 300 quilômetros de túneis Caramba. lá dentro. Então, assim, muita gente entrou aí por acessos ocultos na cidade, porque tem, inclusive, os caras do filme, né? Assim na Terra como no Inferno, Aham. eles entraram em pontos escondidos da cidade.
E eles se perderam lá dentro. E se você se perde lá embaixo, você está a 22 metros debaixo da superfície. Tanto que eu fiquei rodando igual uma escada em caracol assim, pra chegar lá embaixo dá até tontura. Não tem sinal de GPS. Não tem nada. Se você se perder lá dentro, bau. Ninguém vai procurar. A polícia francesa não vai descer ali pra te procurar. Entende? Então, ali aconteceu muita coisa de ritual macabro, de gente que matou gente, de gente que se perdeu. E recentemente, 2 adolescentes entraram nas catacumbas e foram resgatados depois em pânico. Né? 2 dias depois que eles foram resgatados, passaram 48 horas lá dentro. Então, assim, eu andei com a Raquel num trecho seguro pelo governo francês. Só que como a gente tava com uma guia profissional, ela deixou a gente entrar em umas partes de acessos restritos. Volta lá já pra eu mostrar. Nos túneis. Volta lá. Aí. Então, aí, por exemplo, é um acesso restrito das catacumbas de Paris. Né? Elas têm vários túneis que estão lá abandonados e que não têm ossos. Nesses túneis, eles dão acessos a outros túneis, onde a maçonaria, os iluministas, os ocultistas da época da Revolução Francesa se encontravam e faziam rituais, e faziam evocações, ou faziam iniciações. Várias iniciações da maçonaria foram feitas aí dentro. Inclusive, se o Japa mudar de slide agora, eu consigo mostrar. Não, isso aí é no Louvre. Aí, ó. Tá vendo que você tem um triângulo ali no meio? Sim. Isso foi feito por um irmão. Eles assinavam com pequenos triângulos, colocavam as iniciais deles. Onde você passa nas catacumbas de Paris, você vê nas paredes mensagens de confronto à igreja da época. Entendi. Palavras de realmente de revolta dos iluministas da época da Revolução Francesa. Porque a igreja naquela época era realmente macabra. Né? E para você ter a Revolução Francesa, para você tirar o poder da corte e do clero, você tinha que organizar tudo às escuras. Então eles se encontravam aqui nas catacumbas de Paris. Nesses corredores onde eu passei, é onde os antigos maçons, os iluministas, os ocultistas se encontravam para formar as bases da Revolução. Eles combinavam aí. Né? Teve até alguns assassinatos que foram cometidos aí. Eles pegavam os prisioneiros lá da Revolução Francesa e matavam aí dentro. Então é uma energia muito densa. Eu realmente teve horas ali que eu fiquei com a perna muito fraca, é uma energia muito telúrica. Não só por causa dos ossos que estão aí, mas por conta de toda essa história. Passa pro lado, Japa. Não, isso aí no Louvre. Aí, volta. Aqui, por exemplo, é uma câmara ritualística. Olha ali, ali era acesa a pira. Aí no meio era acesa uma pira, do lado tem 2 colunas, igualzinho à entrada de um templo maçônico. Tem 2 colunas, uma de cada lado, Hakim e Boaz, e aí no meio eles faziam as iniciações deles. Isso é na catacumba de Paris. Ali atrás é tudo osso, tá? Ali você tem crânios e fêmurs. Passa pro lado, Japa. Aí é antes de você entrar no ossuário. Você tem esse recado lá em cima, ó. Eu não sei falar direito francês até hoje. Je ne parle pas français. Arrêtez. O arrêtez. C'est l'empire de la morte. Esse é esse é o império da morte. Então, era o último aviso que você tinha antes de entrar no ossuário. Entende? Dali pra frente, só entrava realmente quem tava a fim de entrar no mundo dos mortos. É uma necrópole aí embaixo. Igual as catacumbas de Roma. É uma necrópole, é uma cidade dos mortos. Aí embaixo. São 6 milhões de mortos enterrados lá embaixo.